Pessoal, chegamos à nossa aula 8 do nosso curso de Python e eu trago para vocês mais um assunto fundamental no aprendizado de Python, que é arquivos e exceções em Python. Essa aula está dividida em duas partes, que é a leitura e escrita de arquivos e tratamento de exceções. E também temos a parte prática, como é de praxe, onde a gente vai colocar em prática toda essa parte teórica que a gente vai ter agora, certo? Iniciando por leitura e escrita de arquivos. Em Python, um arquivo é uma estrutura usada para armazenar dados de forma persistente em um dispositivo de armazenamento, como um disco rígido. Vocês vão ver que lá na parte prática, a gente vai trabalhar muito com essa questão de locais onde a gente vai armazenar o nosso arquivo. Por isso que a gente tem que ter o path, o caminho onde esse arquivo vai ser recuperado ou gravado. Um arquivo pode conter qualquer tipo de informação, desde textos simples até dados binários complexos. A manipulação de arquivos em Python envolve a realização de operações básicas, como abrir, ler, gravar e fechar arquivos. Vocês vão ver que toda operação que a gente faz no Python com arquivos, a gente vai ter que abrir o arquivo para poder fazer as alterações que a gente quer, seja leitura ou escrita, e tem que fechar o arquivo. A gente não pode fazer um exemplo. Eu abri, eu escrevi e li depois. Não. Sempre eu tenho que abrir, fez uma alteração, uma operação, eu fecho o arquivo. Se eu quiser fazer mais uma operação com esse arquivo, eu tenho que abrir ele novamente e após isso fechar. Senão vai resultar em um erro. Continuando. A leitura e a escrita de arquivos, ele tem um passo a passo, e eu numerei ele aqui para vocês. O primeiro passo, a gente abre um arquivo. É necessário abrir o arquivo usando a função open. Você precisa fornecer o nome do arquivo e o modo de operação, que pode ser R para leitura, W para escrita ou A para anexar. Você vai colocar o nome do arquivo, entre aspas duplas, que vai ser a string, o local, o path, o local onde está armazenado o arquivo, ou onde você quer salvar o arquivo. E depois a operação que você quer fazer, o modo de operação, se é escrita, leitura ou anexação. Passo 2. Ler o conteúdo do arquivo. Após abrir um arquivo para leitura, você pode usar o método read ou readline para ler o conteúdo do arquivo. O método read lê todo o conteúdo do arquivo como um string, enquanto o método readline lê uma linha de cada vez. Continuando. Passo 3. Gravar em um arquivo. Para gravar um arquivo, para escrever em um arquivo, você precisa abrir o arquivo no modo de escrita. Lá no segundo parâmetro do método open, a gente vai adicionar o W, que é equivalente ao write, né? Ou anexar, equivalente ao anexar, o A. Em seguida, você pode usar o método write para gravar o conteúdo no arquivo. Você pode escrever strings ou dados formatados em um arquivo. Fechar um arquivo sempre que você terminar de trabalhar com o arquivo. É uma boa prática fechá-lo usando o método close. Isso garante que os recursos do sistema sejam liberados corretamente. E também garante que você consiga fazer novas operações com o mesmo arquivo sem resultar em erros, né? A gente tem que fechar necessariamente o arquivo para poder fazer novas operações, senão a gente não consegue. Continuando. Tratamento de exceções. É uma parte também extremamente importante da linguagem. Sempre pode acontecer de resultar em erros. Exemplo, se um dado chegou não completo, ou não chegou de uma forma que a gente necessitaria que chegasse, geralmente vai acontecer um erro dentro do nosso algoritmo. E esse erro deve ser tratado, sempre deve ser tratado. E vocês vão aprender como fazer isso na prática. A gente vai fazer um tratamento de erro na prática também, como vocês estão vendo aqui. O tratamento de exceções em Python é uma técnica utilizada para lidar com erros e situações excepcionais durante a execução de um programa. Isso ajuda a garantir que o programa possa lidar com falhas inesperadas de forma adequada e evitar a interrupção abrupta da execução. Quando o programa é mal programado, o algoritmo é mal programado e não tem o tratamento de exceções
adequado, isso vai fazer com que o programa pare, né? Ele vai travar. O programa vai ficar travado lá e não vai nem para frente nem para trás, né? Só fechando que a gente vai conseguir utilizar novamente o programa, né? Por isso que é tão necessário a gente fazer o tratamento de exceções. E eu coloquei uma lista de exceções comuns no Python para vocês. E eu numerei aqui. Exemplo, exception. É uma classe base para todas as exceções em Python. Capturar essa exceção permite lidar com qualquer tipo de exceção. Lá no tratamento de exceções, se eu especificar exception, todas as exceções que cair lá serão capturadas, né? Eu não estou especificando qual o tipo de exceção que eu quero capturar. Sintaxe erro. Ocorre quando o interpretador encontra um erro de sintaxe no código. Exemplo, eu vou fazer um programa em Python, um código em Python, e eu coloco um nome que não faça parte do Python. Exemplo, ao invés de eu colocar um ponto para eu chamar um método de determinada classe, eu coloco uma vírgula. Isso vai resultar em um erro de sintaxe, né? Ou esqueço coloco uma palavra que não existe dentro da linguagem, coisa do tipo, um erro de sintaxe, um erro de escrita. Indentation erro indica que houve um erro na indentação do código, como espaços ou tabulações inconsistentes. Name erro surge quando uma variável ou nome não está definido no escopo atual. Prosseguindo. Type erro acontece quando a operação é realizada em um objeto do tipo incompatível. Value erro é lançado quando a função recebe um argumento do tipo correto, mas com valor inválido. Index erro ocorre quando há uma tentativa de acesso a um índice inválido em uma sequência listas duplas, strings, etc. Que erro aparece quando uma chave não existe em um dicionário. O dicionário ele tem sua própria exceção, né? O que erro. Chave inexistente. File not found erro é lançado quando um arquivo não é encontrado durante uma operação de leitura ou gravação. Zero divisor erro, a gente vai trabalhar com esse erro durante a nossa prática. Ocorre quando ocorre uma divisão por zero. Por exemplo, eu quero dividir o número 2 para 0. É um erro, é impossível fazer isso. Ele vai resultar em um erro. Import erro acontece quando há um problema ou ao importar um módulo ou pacote, né? Aí o erro indica um erro de entrada e saída, geralmente relacionado às operações de arquivos. A gente trabalha com arquivos, gera muito esse erro, né? Se você não prestar bastante atenção no que você está fazendo. Atributo erro surge quando um objeto não possui um atributo solicitado. E keyboard interrupt é gerado quando o usuário interrompe a execução do programa pressionando as combinações da tecla Ctrl mais C. Continuando, agora vamos fazer a nossa parte prática da aula. Colocar em prática todas as questões relacionadas à leitura e escrita de arquivos e também tratamento de exceções no Python. Bom, pessoal, continuando aqui na nossa parte prática, vamos iniciar abrindo a nossa ideia de desenvolvimento Visual Studio Code. Como vocês estão vendo, temos os arquivos da aula 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na aula 7, vimos listas em Python, tuplas e dicionários. Estrutura de coleções, estrutura de dados em Python, bastante importante na aprendizagem na linguagem, certo? E fechei esses arquivos e vamos criar nosso arquivo da aula 8. Aula 8.py.py. Vamos iniciar com leitura e escrita de arquivos em Python. Vou colocar um comentário aqui. Leitura e escrita de arquivos em Python. Como eu falei para vocês, naquele passo a passo, a gente, para fazer alguma operação com arquivos, a gente tem que seguir sempre esse padrão. Abre o arquivo, escreve ou lê e depois fecha. Esses são os 3 passos básicos que a gente tem. Vamos criar uma variável chamada arquivo e vamos atribuir a ela a nossa função para criação, leitura e escrita de arquivos, que é o open.
open, abre parênteses, vamos dar um nome ao nosso arquivo. Lembrando que esse nome é o path onde está localizado o arquivo ou onde a gente quer salvar ele. Se eu não colocar a localização, ele vai ficar salvo na pasta atual do meu projeto. É o que a gente quer aqui. Vamos dar um nome de exemplo.txt, um arquivo de texto. Esse método open, ele oferece dois parâmetros fundamentais. É o parâmetro do local do arquivo, com o nome do arquivo, e também o próximo parâmetro, o segundo parâmetro, que é da operação que eu quero fazer com esse arquivo. Nesse caso, a gente não tem esse arquivo ainda, então a gente quer escrever. E para eu escrever em arquivos, eu tenho que utilizar o W, que representa o write. Eu quero utilizar o W. Mais uma linha, vamos escrever de fato agora dentro desse arquivo que a gente criou. Arquivo.write. Quero escrever. O que é que eu quero escrever dentro desse arquivo? Eu vou escrever, entre aspas duplas, olá mundo. Olá mundo. Um exemplo só. E como eu falei, sempre temos que fechar o arquivo. Olá mundo.arquivo.close. Fechamos o arquivo. Ou seja, criamos um arquivo chamado exemplo.txt com a operação de write, né, de escrita. Após isso, realmente escrevemos dentro do arquivo, escrevemos a mensagem olá mundo com a exclamação, né? Após isso, vamos fazer mais uma operação aqui. Uma operação que a gente vai fazer agora é a operação de leitura, certo? E vamos seguir o mesmo passo. Abre o arquivo, faz a operação que a gente quer, leitura escrita, e fecha o arquivo. Vamos fazer arquivo, novamente, recebe, open, vou botar assim, não, dessa forma, open, aspas duplas, exemplo.txt. Como é agora uma operação de leitura que a gente vai fazer, esse arquivo necessariamente ele tem que existir. Então tem que ser igual a essa linha de cima aqui. Só vai mudar a operação que vai mudar para leitura. Leitura R, representado pelo R. Novamente, vamos criar mais uma variável aqui chamada conteúdo. Vamos ver qual é o conteúdo que está dentro desse arquivo. E vamos atribuir arquivo.read, a leitura do arquivo a essa variável. Arquivo.read. E vamos printar na tela, print, o que foi escrito nesse arquivo. A variável conteúdo. Deu para perceber aqui. Inicialmente, criamos o arquivo chamado exemplo.txt com a operação de write, de escrita. Usamos o método write para escrever dentro desse arquivo que foi criado. Escrevemos a mensagem olá mundo e fechamos o arquivo. Após isso, abrimos o arquivo novamente com a operação de leitura. Atribuímos com o método de leitura a variável conteúdo todo o conteúdo que está dentro desse arquivo, né? E no final imprimimos. Ctrl S para salvar e vamos executar. Como vocês podem ver aqui, foi criado um arquivo chamado exemplo.txt e depois imprimir tudo que tem dentro desse arquivo, que é olá mundo, certo? Aqui o arquivo é esse. Olá mundo foi o que a gente escreveu dentro do arquivo. Simples, bem útil no Python, essa questão de arquivos. E vamos partir para o próximo conteúdo, que é tratamento de exceções em Python. Um assunto também extremamente importante. Mais um comentário para deixar organizado. Tratamento de exceções em Python. Tratamento de exceções em Python. Basicamente, vou colocar um comentário aqui mais organizadinho. Basicamente, tratamento de exceções em Python ele envolve uma estrutura padrão de try e except, que lá no Python seria o try catch, né? Será da seguinte forma: try, dois pontos. Aqui a gente tem
código que pode gerar, né? Pode gerar uma exceção. E a captura da exceção que a gente tem aqui, que é except, seguido do tipo de exceção. Tipo de exceção. 2 pontos. Aqui vamos ter o código para lidar com a exceção. Pronto. Essa é a estrutura básica do tratamento de exceções em Python. Try, o código que pode gerar exceção, vai ficar aqui dentro. Except, o tipo da exceção, seguindo aquela lista que eu mostrei para vocês na parte teórica. E código para lidar com a exceção. O que é que eu vou fazer se essa exceção ocorrer, né? Vamos fazer um exemplo da exceção aqui, bem clichê, né? Bem básica. Vamos criar uma função chamada divisor. E essa função basicamente vai tentar dividir 1 por 0. Isso aqui vai dar um erro, né? E vamos tratar esse erro. Try. 2 pontos. Vamos chamar nossa função divisor. E vamos capturar esse erro. Except. E o nome do erro é 0 divisor erro. Ele pode ver aqui que a própria ideia de desenvolvimento ela deu aqui pra gente qual o erro, né? Ela sugeriu. E uma forma para deixar bem legível e também é bastante recomendada dentro do Python é a gente utilizar essa estrutura aqui. Cadê? Aqui, ó. As erro. Isso vai fazer com que eu não seja necessário utilizar esse erro divisor sempre que eu quiser tratar esse erro aqui dentro da forma que eu vou lidar com o erro, né? Eu posso utilizar como se estivesse dando um apelido a esse erro divisor erro, né? Eu dei um apelido de ERR. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente printar um string deu erro, vírgula, o meu erro, né? Deu erro, botar assim uma setinha para ficar, a gente viu o que foi que aconteceu. Tratamento de exceções em Python dessa forma e vamos rodar para ver o que vai acontecer. Vocês podem ver que deu erro, né? Então ele fez a chamada do método aqui, chamou essa função. Essa função faz o que? Ela tenta dividir 1 para 0, né? Dá um erro. É erro divisor erro. Aí quando ele dá esse erro é capturado aqui e entra na parte do código para lidar com a exceção. E nesse código que foi que eu fiz? Imprimi um string chamado deu erro e imprimi um erro, né? Que o erro é divisor by erro. By 0, né? Divisor by 0, ou seja, divisor por 0, né? Dividir alguma coisa por 0. Isso vai causar um erro, certo? E esse erro aqui poderia ser tratado de diversas outras formas, as formas mais imaginárias possíveis, né? A gente, por exemplo, quando a gente está trabalhando com sistemas grandes, a gente está utilizando interface gráfica. E geralmente quando acontece um erro, ele vai imprimir na tela, no caso vai gerar na tela uma janelinha de erro falando que deu erro. O cara vai dar OK lá e vai voltar a execução do código normalmente. Certo? É isso, pessoal. Como sempre falo a vocês, exercite ao máximo essa questão. Não fica apenas na teoria, certo? Até a próxima aula.